Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Nós vamos falar hoje da lição de número 8, Confessando e Abandonando o Pecado, lição muito importante. O texto áureo está no livro de Provérbios, capítulo 28, e o versículo 13, está escrito assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Essa é a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe está no Salmo 51, versículos de 1 a 12, e na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8 a 10. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, compreender o que significa confissão de pecado. Segundo, mostrar o perigo do pecado não confessado. E terceiro, compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e a restauração. Professor Joás, nós estamos na 8ª lição, caminhando aí para a reta final desse trimestre. Estamos estudando a carreira que nos está proposta. Já estudamos a lição de 1 a 7, eu vou só citá-las. O início da caminhada é a lição 1, a escolha entre a porta estreita e a porta larga é a lição de número 2, o céu, o destino do cristão é a 3, como se conduzir na caminhada, a lição 4, lição 5, os inimigos do cristão, a 6, as nossas armas espirituais, e a lição 7, o perigo da murmuração, e hoje, confessando e abandonando o pecado. Nós chegamos no ápice, quando se fala de uma vida cristã convergida a Cristo. E é muito importante esse tema dessa lição, e nós vamos falar muito disso aí. A palavra-chave da nossa lição de hoje é confissão. Devemos mesmo confessar os pecados, né, professor? E a quem confessar? A confissão é algo terapêutico, né? Traz um alívio de um fardo muito pesado, que é o pecado, e assim, esse alívio vem por causa do perdão de Deus que está disponível para aquele que confessa, né? Então, confessar a quem também, né? Primeiramente ao ofendido, né? O pecado é uma ofensa ao eterno Criador, né? Que é santo, e aí toda vez que eu peco, eu ofendo a santidade de Deus. Então, embora haja recomendações bíblicas até para a gente confessar uns aos outros, né, nossas falhas, nossos pecados, primeiramente isso deve ser feito ao que foi ofendido, né, de forma mais profunda, que é o nosso Criador, que é santo. Então, confessar a Deus primeiro, né, mesmo que eu ofenda um irmão, né, isso também é uma ofensa a Deus, porque é alguém que carrega a imagem e a semelhança de Deus em algum nível, né? Então, alguém que é joia da criação de Deus, só por ser humano, né? Toda confissão deve começar, né, em Deus, né, confessar a Deus primeiro e depois as outras partes envolvidas, se for o caso, né, e é isso que vai trazer alívio, cura, né, e até libertação para que essas amarras, né, que nos levam a cometer certos pecados, né, sejam rompidas e não haja mais essa legalidade, né, para pecar. Na nossa leitura bíblica em classe, professor, inclusive o escritor de Provérbios, o sábio Salomão, ele diz o seguinte, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Isso é fato. Por isso que nós já abordamos essa lição falando que nós devemos confessar. E confessar a quem? Você já explicou. Mas na nossa leitura bíblica em classe tem dois textos importantíssimos. O primeiro é o Salmo 51, versículos de 1 a 12, né, versos de 1 a 12. E depois 1 João, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Deixa eu só citar o versículo 8, o 9 e o 10 de 1 João, capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então isso é verdadeira essa palavra, né? Se eu falar que eu não peco, eu já estou pecando só aí. Não há verdade em mim. Mas olha o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quem? Deus.
E nós oramos a Deus em nome de Jesus. E terceiro, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha que texto gostoso de meditar. Há uma ênfase aí destacando essa natureza nossa caída, né? Essa que nós vimos em outras aulas aí, a concupiscência da carne, né? Acaba nos levando a essa tendência de encobrir, né? Eu erro e aí o primeiro impulso como pecador, né? Como alguém nascido de Adão, né, da natureza pecaminosa, o primeiro impulso é encobrir, é esconder, né, afastar de alguma forma as consequências daquele erro, né, e isso só piora a situação. Essa lembrança do texto de Provérbios é muito boa, porque sem chance de alguém que vive se escondendo, né, vive escondendo suas falhas, seus erros, sem chance de isso prosperar, né, sem chance dessa pessoa ter algum sucesso, né, nunca prosperará. O pregador é bem enfático, né? Verdade. Então, é humano errar, né? É humano ceder a essa natureza, né, essa pecaminosidade da carne, né? Então, quando isso acontecer, né, é louvável confessar, né? Admitir as culpas, admitir os erros, é algo que traz prosperidade até, né? Nas palavras do pregador. Verdade. E evita uma série de problemas, né, professor? Bom, nós vamos entrar na nossa introdução aqui, professor, aí no comentário. Eu só destaco o seguinte, que eu fiz a pergunta no início, né, quem confessar, primeiramente a Deus. Existem pecados que nós cometemos no nosso corpo que vai fazer mal para a gente mesmo. E não é hora para isso, mas em outra oportunidade a gente pode citar isso. E primeiramente a gente deve pedir perdão a Deus. Mas existem pecados que eu cometo contra o Joás. Então não adianta eu pedir perdão a Deus se eu também não consertar com você. Se eu não te pedir perdão. O certo é eu peço perdão a Deus e também peço perdão a você. A gente repara essa situação. É por aí, né? Em algumas situações é até inviável ir a Deus primeiro, né? Exatamente. Porque a Escritura, o próprio Senhor Jesus ensinou assim, né? Se você tem algo contra o seu irmão, né? Você, antes de falar com Deus, antes de ir ao culto, antes de ir a Deus, você procurar consertar, né? E se for a via inversa, a mesma coisa, a verdade é a mesma, né? É a mesma. Então, algumas situações é até inviável ir a Deus primeiro, né? Mas já que todo pecado é uma ofensa a Deus, a gente amplia isso aí, né? Começar por aí, começar indo à parte mais ofendida, que é Deus, né? Mas alguns pecados, é lógico, né? Esses de ordem social vão exigir mais do que isso, mais do que somente ir a Deus, né? Então é importante frisar isso. A comunhão com Deus, ela tem essas duas faces, né? A comunhão na horizontal e também na vertical. Se eu não tiver comunhão com o meu próximo, eu não vou ter comunhão com Deus. Então, se eu pequei contra o meu próximo, eu preciso consertar essa situação com o próximo e depois eu me aproximar de Deus. Eu fiz isso de uma forma muito pensada mesmo, professor, porque isso vai de conflito com muita coisa que o pessoal tem ensinado hoje. Se alguém pecou, está escrito na Bíblia, se tiver em vós, tendes paz, mas não é assim. Primeiro eu preciso consertar minha situação e se eu não estiver bem com o meu irmão, eu não vou estar bem com Deus. Se eu não estiver bem com a minha esposa, com a minha família, eu não vou estar bem com Deus. Precisamos estar em paz com todos para eu ter paz com Deus também. Se a gente pensar no sermão de Jesus lá no Sermão do Monte, né, Mateus 5, 6 e 7, é onde tem esse ensino dele sobre o perdão, né, a importância de buscar reconciliação, né, é um ministério que o Pai entregou a Jesus e Jesus compartilha conosco, né, o ministério da reconciliação. Se a gente pensar no que ele ensinou lá sobre a oração também, né, na oração dominical, né, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, tem vários nomes, né? Ele
ele ensina lá, mais precisamente na 5ª petição, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. Isso aí é um ensino poderosíssimo, né? E profundo demais. Poucas palavras, mas de uma profundidade imensa, né? Aquele que é o ofensor, eu que sou o ofensor, eu vou primeiro a Deus, né? Ao Pai, perdoa, né, as minhas ofensas, mas não sem me lembrar de que eu preciso também desse social, né? Eu preciso também dessa comunhão vertical, né? Perdoa na medida que eu tenho perdoado os que me ofendem também, né? Então, pouco proveitoso também, né, viver confessando, admitindo culpa, sem olhar em volta, né, e reconhecer isso também de forma social, né, nas pessoas que a gente afeta com as nossas falhas, né, a gente precisa procurar reparar isso também, né, ir a Deus, mas sem se esquecer, né, do próximo. E também reparar essa situação, né, professor? O pecado, vamos dizer assim, numa linguagem meio humana, é um acidente de percurso na vida do cristão. Ele não pode viver na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado é o diabo. Então o cristão ele peca, nós pecamos, mas o pecado é um acidente de percurso, isso não pode fazer parte da nossa vida no dia a dia, assim, de viver na prática do pecado, né? Isso tem que ser dessa forma. Vamos lá, comentário, nossa introdução. Atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nessa lição veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado, como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Então nós já falamos muito sobre isso. Sobre a confissão de pecado, a definição, a confissão bíblica de pecado e o símbolo da confissão do pecado. Eu vou ler alguns parágrafos aqui, professor, e a gente faz uma síntese aqui desse primeiro capítulo. Definição: o verbo confessar vem da palavra hebraica yadar ou yadar. Aparece como jogar, atirar, lançar. Isso está em 1 Reis 8:33. A palavra que vem da raiz verbal, radar, significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento. Olha que legal. Então, primeiro eu preciso conhecer, né? Eu saber que eu pequei, e depois ir lá e corrigir a situação. Ponto 2, a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. E nós temos algumas referências: Salmo 32:5, 1 João 1:9, Mateus 5:21, 22, Neemias 1:6, Salmo 66:18, Lucas 18:9 a 14. São coisas, exemplos assim. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Olha o tanto que se impede. E por fim do capítulo 1 aqui, o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece a maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da sua palavra, perdão. Então, nós vimos o seguinte: qual que é a definição do verbo, dessa palavra confessar, desse verbo, né? Significa atirar, lançar, ou seja, colocar para fora, vomitar o que fez mal. E essa confissão bíblica, essa confissão de pecado é bíblica. Nós vimos que se aparece mais de 900 vezes só no Antigo Testamento. Essa palavra ocorre muitas vezes no Novo Testamento também. E a gente vê a necessidade, professor, de alguém convertido. Isso serve de testemunho para as outras pessoas. Alguém que vivia na prática do pecado, joga isso para fora, tem uma mudança de vida transformada pelo Espírito Santo e passa a viver agora uma nova
vida com Cristo. Isso é muito visível. Muito interessante. Esse comentário aí, né, é importante trazer esse sentido das palavras aí, né, essa exegese. Né, a gente procura não cansar os alunos, né, com isso, mas olha como que é importante nesse ponto aí, né, entender a raiz da palavra, o sentido, todos os sentidos, né, toda a semântica da palavra enriquece muito a compreensão de alguns textos, né? Embora a gente não canse os alunos com exegese, a gente precisa fazer esse exercício, a gente precisa se cansar com isso, né? Porque é cansativo mesmo. E aí, assim, dizendo assim de forma mais simples, tanto a palavra iadá, né, quanto o verbo da onde ela vem, tem um sentido muito rico, e a gente pode pensar em aquele que está confessando é aquele que está reconhecendo, né, um erro, reconhecendo uma culpa, né, e está lançando isso diante do ofendido, lançando, abrindo mão dessa ofensa, dessa culpa, abrindo mão desse orgulho, né, de querer parecer melhor do que é, né? Então está lançando. E também tem um sentido muito interessante, a palavra iadá tem o sentido de dar graças, né? É muito interessante você pensar nisso, porque confessar também é um ato de gratidão, né? Reconhecer a misericórdia de Deus, reconhecer o amor leal de Deus, a infinita graça de Deus, né? E confessar a Ele, que é o maior ofendido com o pecado, com qualquer pecado, né? Confessar a Ele é um ato de gratidão também, de reconhecimento da graça de Deus, né? Então, dar graças, ou lançar sobre a graça, né? Quem confessa uma ofensa, quem confessa um pecado, está reconhecendo-se pecador, né, reconhecendo a sua pequenez, a sua fragilidade, e está lançando sobre a graça de Deus, né, aquele reconhecimento daquela ofensa, né, e a graça é superabundante, né, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Né? Mas isso é só para quem confessa. Né? Então é interessante resgatar esses sentidos aí, porque traz para nós uma amplitude maior do que é confessar. Né? E assim, diante disso a gente entende a importância, a extrema importância, né, desse ato, né? E quem sabe mais conscientes disso a gente faça isso mais vezes do que o habitual. E de vez por outra a gente é confrontado pela palavra de Deus também, professor. Vez e sempre, né? A gente é confrontado pela palavra de Deus a ter uma vida de contrição e de confissão também. O texto de 1 João 1, 8 a 10, é claro que todos pecamos. E a gente precisa reconhecer esse pecado, cair na real e pedir perdão a Deus. E se for necessário, se o meu pecado for contra o próximo, for em desfavor, né, ao próximo, eu preciso de reparar essa situação. Não tem outro caminho, professor. O caminho é único, é o perdão. E o perdão vem através da confissão, de reparar essa ofensa a Deus e ao próximo. Não tem outro caminho. E a gente deve pensar nisso assim, da forma mais ampla possível. Né? Toda ofensa precisa de confissão, porque a gente costuma ser minimalista nesse aspecto, né? A gente acha que só é passível de confissão aqueles pecados bem específicos, pecados morais, né? Na maioria das vezes de conotação sexual, né? Esses a gente acha que tem que confessar, e tem que confessar para uma liderança, né? Tem que confessar para o padre, para o pastor, né? A gente tem essa mentalidade, mas se a gente for olhar biblicamente, né, a confissão ela precisa ser bem mais ampla. Né? Toda ofensa que eu reconhecer, eu devo imediatamente confessar. Né? É importante também essa autovigilância, esse autoexame, né? Porque nem sempre a gente reconhece.
as nossas falhas, os nossos erros, né, de toda a ordem, não só de ordem moral, né? Verdade. E lembrando, professor, que o perdão de Deus é imediato. Não tem restrição a perdão. E principalmente quando alguém vai com o coração quebrantado e na disposição de consertar o erro mesmo, de reparar o erro. O perdão de Deus é imediato. Então não tem essa, daqui a tanto tempo você vai ser perdoado, daqui a 1 ano, 2 anos, não existe isso para Deus. O perdão é instantâneo, é na hora. Deus é perdoador. E nós, seres humanos, precisamos aplicar isso também, né? Quantas vezes a gente fecha o coração em perdoar alguém? Se eu fizer isso, eu também não vou ser perdoado por Deus. É muito grave, né? É grave isso. Tem pessoas perdendo muito, né, por não ter essa abertura, não conhecer essas verdades aí. Que Deus nos ajude, professor, a ter um coração sincero, perdoador. Dá uma segurada aí que nós vamos falar no segundo capítulo, professor, no segundo bloco. A gente vai falar nesse ponto 2 aí, o perigo do pecado não confessado e a confissão de pecado num caminho de cura e restauração. Essa lição é muito boa, eu te convido a ficar com a gente aí. Pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição muito importante para o nosso currículo espiritual. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando da lição de número 8. Essa lição é importantíssima para o nosso currículo cristão, confessando e abandonando o pecado. Professor, encerramos o bloco anterior falando aí da importância do reconhecimento. Agora eu vou falar da importância ou o perigo do pecado não confessado.
está dividido em 3 subtópicos aqui. O primeiro, os males dos pecados não confessados, as consequências do pecado de Adão e Eva e as consequências do pecado de Davi. Então, sim, são pecados não confessados, né? No seu devido tempo, foram confessados, mas houve vamos dizer assim, um adiamento nisso aí. Eles postergaram essa confissão e trouxe um prejuízo enorme. Resolveu, mas poderia ser evitado esse mal, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Ponto 1 aí, os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles viveram e tentaram ocultar os seus pecados diante de Deus, bem como o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados. Eu vou falar que é uma ignorância humana pensar que está ocultando alguma coisa de Deus, professor. Não é nem ingenuidade, é por aí mesmo, é ignorância. Ignorância. Porque, imagina, né? O Criador, você vai lá fora, dá uma volta e dá uma olhada em volta. Você pensar que o Criador de tudo isso, né, teria algo que se esconderia, seria capaz de se esconder dele, né? Não tem nem possibilidade nenhuma disso, né? E aí pensar assim, poxa vida, eu fiz o que ele falou para não fazer, e agora daqui a pouco ele está aí para nossa conversa diária, né? A gente bate papo todo dia, né? Daqui a pouco ele vai estar aí me procurando, deixa eu dar um jeito de me esconder aqui, né? Pegar essa folha de figueira aqui, costurar uma roupa, né, para eu me esconder, deixa eu procurar um arbusto bom aqui com bastante folhagem que eu vou me esconder dele. Sem chance, né? Diante de Deus não há nada encoberto, né? Seus olhos inspecionam tudo, são como chamas de fogo, né? Que inspecionam tudo, e não dá para se esconder de Deus. Quando a gente falha, menos ainda, né? Porque o pecado acende a ira de Deus, né, contra o ofensor. Ele que é soberano, que é todo-poderoso, né, e que é totalmente santo, não pode suportar o pecado, né? Então, toda vez que alguém peca, está alimentando a chama da ira de Deus, né? E isso vai repercutir mais cedo ou mais tarde, a não ser que haja arrependimento, e o arrependimento vai trazer confissão, e a confissão vai trazer perdão, né? É assim que funciona, porque ele mesmo proveu os meios de graça para que a sua ira fosse satisfeita, né? Ele derramou o máximo da sua ira, toda a sua ira, né, na verdade, em si próprio, no seu próprio filho, né? Então, já foi plenamente satisfeita a ira de Deus contra o pecado, contra o pecador. Mas a gente tentar agir como Adão, né? Tentar esconder nossa ofensa, só traz condenação de novo, né, para o crucificado, né? É como se a gente estivesse crucificando Cristo de novo, como se eu estivesse lá na cruz, né, apertando os pregos lá, né, porque ele passou por aquilo por mim, para me liberar esse perdão, né, para abrir essa porta de graça, e aí seria uma ofensa maior do que a de Adão, né? Não reconhecer a ofensa e não confessar a ofensa e tentar encobri-la de alguma maneira. É claro, professor, que qualquer um que peca, qualquer um que comete um delito, sabe que tem uma consequência. E Adão sabia disso. Adão queria dar o jeito dele, professor, em resolver com as próprias mãos. Ele cometeu um pecado, ele e Eva, mas eles sabiam que por si próprios não iriam conseguir resolver essa situação. Eles precisavam de Deus, precisavam de botar isso para fora. Com certeza o pecado ele vai apertando a situação interiormente,
e a pessoa fica quase que sem saída, enquanto ele não vomita aquele mal. Então precisa confessar. No caso aqui das consequências do pecado de Adão e Eva, nós falamos primeiro os males não confessados, que cientificamente, professor, a gente já viu que a raiz de amargura, isso causa problema nos rins, isso causa cientificamente, né? Estou falando de coisas, de estudos, né? Isso pode trazer problema, né? Existem as doenças psicossomáticas, doenças da alma que refletem no corpo. Quem for estudar vai ver isso aí. Porque hoje nós estamos vivendo uma época tão complicada que qualquer coisa que se fala, que confronta alguém, vira motivo de crítica. Mas é só pesquisar que vai achar. Tem artigos científicos, né, que demonstram isso, muitos tipos de males, tipos de câncer, né, que são os males mais graves, que são consequências de ressentimento, né, de falta de perdão, falta de confissão, né, ressentimento, amargura, né, então a Bíblia sempre teve razão, né, e de vez em quando algum cientista acaba descobrindo isso, né, e comprovando a veracidade da Escritura, né? Verdade. Vamos lá. As consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou, e por isso recebeu sentenças devidas. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal, diversas tentações no gênero humano e na natureza. As consequências do pecado de Davi, nós vimos aí no primeiro casal. As consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que, por isso, a espada não sairia da sua casa. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcaram a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levaram a gemidos. No Salmo 32, mostra que, por se manter em silêncio, não confessando seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. O Salmo 51 já mostra a confissão do pecado, ele reconhecendo os seus erros, a fim de que fossem perdoados, e o salmista foi purificado. Olha a consequência, professor, do primeiro casal é trágico. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele usou ali os 5 primeiros capítulos para falar da pecaminosidade do homem. E é triste quando ele cita o primeiro Adão. Dói o coração saber. Era o primeiro governante de toda a raça humana, né, de toda a humanidade. Sem dúvida, ele cumpriu, né, a primeira ordenança de Deus para eles, né, que era encher a terra, multiplicar, né, e Deus colocou eles como governantes. E assim, uma vez que eles eram responsáveis até, né, e governantes, representantes legais de toda a humanidade, e descumpriram uma ordem direta de Deus para não fazer, né, eles incorreram num pecado muito grave, e isso refletiu naqueles que eles governavam, né? Nós estávamos em Adão, né, quando ele pecou, e nós pecamos também porque estávamos lá, né? Ele era o representante de toda a raça. E aí as consequências, logo nos primeiros capítulos de Gênesis, você vê, né, a depravação generalizada, né, de toda a raça humana. Não teve um homem que escapou, né, e foi muito rápido, o pecado se alastrou de forma muito rápida. E aí agora a gente vê um outro governante, né, agora da nação de Israel, né, Davi, um rei segundo o coração de Deus, né, e ele comete um pecado gravíssimo, e aquilo acaba logo repercutindo, porque um pecado foi dando acesso a outros, né, e ele foi só se agravando no seu pecado, né, um pecado foi chamando outro e outro e outro e outro. Quando ele viu, estava emaranhado, né, de pecado por toda parte,
e não soube reconhecer, não soube admitir o seu erro, e o seu erro parece que logo de cara não teve muita consequência, né? Mas quem olha para o texto bíblico já percebe ali que aquele reinado, né, tão próspero de Davi, de repente tem uma pausa, né? Parece que tem um ano que não acontece nada, né, no reino. Um ano que passa e não tem nada escrito sobre aquele ano, não tem nada, né, sendo dito do que acontece ali. Então foi um ano perdido, um ano que Davi encobriu a sua culpa, Davi escondeu o seu erro, né, que foi muito grave. E assim, depois desse ano, Deus levanta um profeta, né, vai até Davi, e o profeta é muito cuidadoso, faz toda uma comparação, uma parábola, né? E Davi é bem enérgico, né, ao julgar aquilo como se não estivesse falando dele, né? E aí o profeta aponta para ele: és tu esse homem. Né? Aí os olhos de Davi se abrem, ele enxerga a sua própria culpa, ele enxerga o seu próprio erro, e aí a partir daí, né, ele tinha pelo menos dois caminhos, né, bênção e maldição, vida e morte, né, pelo menos duas coisas a fazer: ou ele continua acobertando, e aí sabe-se lá mais quanto tempo de nada acontecendo, prosperidade nenhuma, sucesso nenhum, ou ele confessa e deixa, né? E aí a graça se manifesta, né? E ele é confirmado como rei né, da parte de Deus para o seu povo, e o seu povo prospera e é abençoado, né? Embora o seu pecado tenha consequências, né, na sua própria casa. Ele pecou contra a sua família, né? E esse pecado repercutiu na sua família, né? E isso foi um capítulo sombrio, né, da história de Davi, mas é consequências de um pecado muito grave. E que poderia ser evitado, professor. Nós estamos falando hoje dessa lição muito importante. Na teologia nós ensinamos, né, a martiologia, que é a doutrina do pecado. Então é uma doutrina que nós ensinamos, mas não podemos praticar. Repito que o pecado é um acidente de percurso na vida do cristão. Não pode ser prática contínua, permanente. Mas a confissão é importante. Mas se a gente trabalhar a prevenção, a gente evita muita coisa. E como a gente trabalha essa prevenção? Aplicando a palavra de Deus, aplicando uma vida de oração, de jejum, tendo uma vida espiritual mais próxima de Deus. Pode evitar muito pecado, pode evitar muita tragédia no mundo espiritual. Porque se a gente pensar a repercussão desse pecado de Davi na família, no seu reinado e em todo o reino que ele liderava, isso foi triste, foi uma tragédia. Se a gente começou essa conversa, né, falando da importância, né, desse ato de confessar, né, e até da urgência, né, da extrema importância dele, e a gente acabou dizendo logo no começo aqui dessa conversa de que o quanto antes, né, a gente reconhecer esse erro, a gente procurar confessar, consertar as coisas, né, o quanto antes, o mais rápido possível. Nem sempre a gente enxerga os próprios erros, mas assim, um cristão genuíno tem a mente de Cristo, né? Cristo vai, de alguma forma, pelo seu Espírito, vai mostrar para esse cristão, né, o caminho que ele deve seguir, né? A gente tem essa promessa de ouvir, né, uma voz, né, junto da nossa caminhada, dizendo: esse é o caminho, segue por aqui, né? Isso é promessa bíblica. Então a gente não tem desculpa para errar e continuar e permanecer no erro e não sabia, não. A gente não pode agir como Davi aí, passar um ano para reconhecer o erro, né? Se o próprio Davi, se no momento em que ele pensou, né? Ele pensou, a mulher é do Urias, né? Mas quem sabe, no momento que ele pensou, se ele confessa ao Senhor: Senhor, perdão, né? Não era nem para pensar uma coisa dessa. Mas não, ele foi,
né? Ele foi seguindo. Daqui a pouco tem um assassinato, né? Ele foi responsável direto pela morte do homem, né? Sem falar das várias mentiras que ele contou antes disso, uma trama que ele fez para parecer que foi o Urias que engravidou a moça, né? O cara era tão honesto, tão justo, que ele não. Meu povo está na guerra, eu não vou aproveitar o meu dia, não vou me alegrar com a minha esposa, com os meus companheiros lá guerreando. Então, Davi traçou toda uma trama, um pecado foi chamando o outro, e daqui a pouco tem um assassinato, tem uma criança, né, sendo gerada fruto de um pecado grave, né, e depois as consequências foram tão graves quanto o pecado, né? Aquela criança não sobreviveu, né, e a casa de Davi ficou em constante guerra, né, contra si mesma, né, por muito tempo. Professor, falando nisso aí, aplicando essa palavra de Davi aí, a gente vê muita gente hoje se desculpando. A carne é fraca. Isso não é desculpa. O versículo não para aí, a carne é fraca, mas o espírito tem que estar pronto. Então, quando o próprio Jesus, né, alerta para isso aí, que a carne é fraca, ele não está dando subsídio para a carne pecar. Pelo contrário, está falando que a carne é fraca e precisa ser vencida pelo espírito. Se a gente antecipar isso aí, sabendo que a nossa carne é fraca, que nós somos limitados, a gente evita uma série de problemas. Davi poderia ter evitado. Se no primeiro pecado ali, se no primeiro pensamento que ele teve, se ele abortasse isso aí e confessasse a Deus, o pecado não ia ser gerado, não ia dar luz. E evitar. Professor, fechando aí, né, a gente fala muito sobre isso aí, nosso tempo já está fechando aqui, mas confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Quando nós confessamos o pecado a Deus, nós recebemos a cura e recebemos também a restauração. Então é bom a gente lembrar disso, que caso pequemos, nós precisamos confessar isso a Deus, reparar junto à pessoa que pecamos e receber a cura e a libertação. É como se saísse um fardo das nossas costas, professor, quando a gente repara essa situação, conserta, pede perdão e segue a vida caminhando com Cristo. É como literalmente saísse um peso aí de 200 quilos dos nossos ombros. Aqueles verdugos, né, de que o Senhor falava lá no sermão, aquilo que nos atormenta, né, aquilo que nos causa dor, aquilo que nos adoece, né, é o nosso próprio pecado. Né? A gente só vive morrendo porque a gente é pecador, né? Mas um pecador convertido a Cristo, que está em Cristo, é um morto vivendo, né? Ainda que esteja morto, viverá, né? Então a gente ainda está preso, né, nessa carne dessa morte, né? Mas a gente já pode vislumbrar a glória do céu que está prometida para nós, né? E nós estamos nesse processo, né? O crente, ele caminha de glória em glória, né? De força em força, como cantava o salmista, né? E a sua vereda é como a luz da aurora, que vai clareando cada vez mais até ser dia perfeito, iluminado completamente, né? Então, que a gente viva essa vida de Cristo, né? Reconhecendo nossos erros, lançando-os sobre a graça de Cristo para receber dele o perdão e a graça que já está disponível. Verdade. E tem perdão, né, professor? Tem perdão. Graças a Deus. Obrigado, professor. Ficamos aqui com mais um comentário dessa lição. Faça-nos uma visita aos domingos de 8 às 10 da manhã, onde nós estudamos essas lições presencialmente. Em qualquer uma das nossas ADECs, espalhadas aí em toda Caratinga e municípios, você vai encontrar uma lição da Escola Bíblica Dominical e um professor te esperando para discutir esse assunto. Deus te abençoe. Voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço.